Existe uma coisa que atrapalha muito os iniciantes quando começam a operar o mercado financeiro, que pode parecer simples, pode parecer besta, mas atrasa o processo de desenvolvimento deles no mercado, porque isso atua de forma silenciosa e que as pessoas não conseguem identificar o motivo daquilo que está acontecendo, que é o simples fato de você sair contando para as outras pessoas que você está começando a operar o mercado. E quando você faz isso, você começa a contar para as pessoas que você está operando no mercado, ou que está estudando o mercado, as coisas parecem que estão dando errado, né? As operações não estão saindo mais como o seu planejado. Não é nenhum tipo de azar, nem o mercado virou contra você. É só o seu cérebro sabotando o seu próprio progresso. Sair falando por aí que você começou a operar o mercado financeiro ativa um mecanismozinho invisível que te afasta do lucro e ninguém te contou sobre isso. A verdade é que o quanto mais você fala, mais você trava. E nesse vídeo daqui eu vou te explicar o porquê isso acontece e como você vai fazer para mudar isso hoje mesmo. Se você não me conhece, eu sou o Tony, trader há mais de 7 anos. Eu já vi isso destruir a consistência, a disciplina de muitas pessoas dentro do mercado, inclusive a minha. Parou para se perguntar porque quando a gente começa algo novo, a gente geralmente quer contar para as pessoas que a gente está fazendo aquilo, que a gente começou algo novo, seja um hobby, seja um esporte, seja um novo tipo de estudo, assim como um estudo sobre o mercado financeiro. Muitas das vezes a gente sente a necessidade de compartilhar aquilo, mas não por causa da gente em si, mas por causa, na maioria das vezes, da necessidade de uma aprovação externa, porque você está começando a fazer algo novo e às vezes você não se sente tão confiante com aquilo que você está fazendo e você tenta buscar essa confiança em pessoas que estão fora daquele sistema para ver se essas pessoas geralmente ali elas vão lhe ajudar, incentivar. Só que as pessoas esquecem, pessoal, que aqui no Brasil, cerca de 2 a 3% das pessoas, no Brasil inteiro, investem na Bolsa de Valores, que é o investimento mais tradicional que a gente tem, a forma de investir mais tradicional que a gente tem, ou seja, 2 a 3% dos brasileiros investem na Bolsa de Valores. Então, os outros 97% não fazem ideia de como é que isso funciona. E por não entender como isso funciona, e aqui eu falo dos seus familiares, dos seus amigos, isso pode causar muita estranheza para essas pessoas. Você estava querendo só contar sobre aquilo que você estava fazendo, você queria mostrar que aquilo ali poderia ser uma possibilidade. E para os seus amigos, você queria compartilhar aquilo que você estava fazendo para ver se eles faziam também. Só que, pessoal, o mercado não é para todo mundo, nem todo mundo tem interesse em mercado financeiro. Se você tem interesse, irmão, parabéns, você achou o lugar certo, se está gostando do vídeo, curte esse canal e se inscreve. Mas assim, a maioria das pessoas não vão ser traders. E a maioria das pessoas não querem ser traders. A maioria das pessoas não fazem ideia que isso existe. Então, ao buscar essa validação externa, você acaba se deparando com algo contrário a isso, gerando preocupação dos seus amigos, ou piadas dos seus amigos, né, tirando onda com você, ou dos seus familiares. Você começa a contar para os seus amigos e para sua família que você está no mercado financeiro, está operando e etc. Você, na cabeça dos seus familiares e dos seus amigos, você cria ali, irmão, um personagem. E aquele personagem vai gerar uma necessidade interna no seu subconsciente que você não vai perceber, que você vai ter que sustentar esse personagem. E você vai ter que sustentar esse personagem de operador de mercado, de trader, até nos dias que você está perdendo. E você vai ter que escutar coisas que vão abalar ali o seu psicológico, seja em tom de piada, seja em tom de comentário. Não tem coisa pior do que você contar para sua família que você faz trade, isso já aconteceu comigo. Você está passando por um dia negativo e sua mãe, sua avó, seu pai chegar e dizer: e aí, como é que foi hoje, hein? E aí, fez quanto no mercado? Porque quando você ganha, é legal de contar. Mas quando você perde, não é tão legal de contar para as pessoas. Aqui começa o peso. Você para de operar para aprender e começa a operar para provar para essas pessoas que aquilo que você está fazendo, de fato, está dando resultado. Agora que você já entendeu essa questão, a gente precisa trabalhar e entender como isso funciona no dia a dia da cabeça do trader. Justamente essa questão da exposição gera essa pressão invisível em você, que você pode estar percebendo, pode estar sentindo, mas isso tem um impacto muito pior no seu psicológico. Por quê? Você começa a ter muito mais medo de errar nas suas operações. Porque agora você não está operando para si mesmo, para aprender o mercado. Você inconsciente, presta atenção, tudo que eu estou falando aqui é inconscientemente. Você não vai estar pensando nisso na hora, mas isso vai estar acontecendo dentro da sua cabeça. Você vai estar pensando, eu estou operando aqui, eu não posso errar, porque o erro que poderia estar silenciado, eu poderia guardar esse erro só para mim
que eu vou fazer aqui no mercado, eu vou ter esse erro com a expectativa de outras pessoas que estão fora desse sistema em cima de mim. E pode ser que você fale para sua avó, para sua tia, para sua mãe, para o seu pai e ninguém ligue. Só que na sua cabeça você vai estar pensando que essas pessoas vão estar ligando para isso que está acontecendo. E aí você entra no modo de tentar provar que você é bom e sai do principal, que você, quando é iniciante, você tem que estar no modo de aprender. Então, ao tentar buscar essa validação externa e sempre mostrar que você está em progresso, você sai do modo de aprendizagem e entra no modo de, eu tenho que provar que eu sou trader, eu tenho que provar que o mercado funciona. Só que daí entra aquela frase do Mark Douglas, né, do Trading the Zone, que ele fala que um trader consistente, o trader, ele não precisa mostrar para ninguém que ele tem razão. Sim, pessoal, para quem não sabe, quando eu comecei a ganhar dinheiro no mercado, eu saí de casa. E essa validação externa que eu estou comentando aqui com vocês é uma coisa que aconteceu comigo também. Por quê? Eu ficava pensando no que a minha família iria pensar, o que é que meu pai, o que é que minha mãe iria pensar, pô, ele saiu de casa, tá focando nessa parada de mercado financeiro, será que isso funciona mesmo? Eu vi que tá dando dinheiro, mas meu Deus, pode acabar no dia seguinte, né? Gera esse pensamento. E aí eu lidava diariamente com essa questão da expectativa externa sobre aquilo que eu estava fazendo. E assim, eu comecei esse canal no YouTube há uns 3, 4 anos atrás. Eu já tinha muito tempo de mercado quando comecei aqui no YouTube. Só que aí, ao lidar com a expectativa externa dos meus pais, dos meus familiares, eu também comecei a me expor aqui no YouTube. E essa pressão externa acontecia também por causa do canal. E quando eu comecei o YouTube, eu não tinha muitos inscritos. Não que eu tenha muito hoje em dia, e você pode ajudar isso se inscrevendo aqui no canal, mas eu me sentia sempre na necessidade de estar provando para as pessoas que aquilo que eu estou fazendo dá certo de fato. Só que, como o Mark Douglas disse, a gente não precisa estar provando para ninguém. Se está funcionando para a gente tem que guardar isso e focar no nosso progresso e não esperar uma validação externa. Porque a validação externa, gerar expectativa nas outras pessoas, só vai causar a sua própria frustração. Porque a única coisa que você pode mudar é a forma que você se comporta. Você não pode mudar a forma com que o outro te enxerga de forma direta, tá entendendo? E aí quando você fica nessa, você para de operar pelos setups que você tem e começa a querer operar para sustentar aquele personagem que você tinha criado. E isso atinge um ponto fundamental que você tem que trabalhar muito quando você é trader, que é o seu ego. E você vai começar a pensar, pô, se eu errar aqui, o que é que eles vão achar de mim? E às vezes, ao pensar muito sobre isso, você evita até de operar. Porque, pô, eu posso operar, eu vou errar, eu vou ter que me explicar para as outras pessoas. E eu falo porque eu sei que a maioria das pessoas tem esse pensamento. E isso pode ser uma trava para você inconscientemente que você não está percebendo. Lá na comunidade da Hack, quando estava aberto, que tinha o pessoal lá, a gente operava junto todos os dias e tal, tinha um mano meu, e ele vai se lembrar que ele vai estar assistindo esse vídeo, que ele operava ali com a gente diariamente. Só que esse mano chegou para mim um dia e disse: Ó, Tony, é o seguinte, mano, eu não vou aparecer mais nas chamadas, tá ligado? Diariamente ali, tipo, na São Nova York, eu não vou aparecer, eu vou ficar meio off, vou estar ali compartilhando as minhas operações, mas não vou estar lá com vocês na chamada. Por quê? Porque ao estar presente ali com outras pessoas, inconscientemente, e aí é o mérito dele de ter reconhecido isso, que ele começou a se preocupar com a validação externa dos outros traders que estavam lá dentro da comunidade. E daí ele se recolheu, se afastou da exposição, mas se manteve no mercado. E aí esse bicho voltou, tipo, 2 meses depois com 3 contas financiadas, tá ligado? Então, tipo assim, ele reconheceu que aquela necessidade de uma validação externa, por exemplo, uma necessidade de estar operando e uma necessidade de estar lucrativo, estava atrapalhando o próprio desenvolvimento dele no mercado. E a partir do momento que ele saiu disso, tirou essa pressão externa dele, ele conseguiu se desenvolver muito mais rápido. E é por isso que eu trago isso aqui para vocês. E aí, quando você traz isso para o seu cenário atual, você tem que perceber que muitas das vezes ficar calado, trabalhar em silêncio, não é uma questão de vergonha, é uma questão de se proteger, porque você está focado no longo prazo, você não está focado em aprovação externa, você está focado no seu próprio progresso. Falar menos vai te dar muito mais liberdade para você aprender, porque você não vai estar na necessidade de estar compartilhando aquilo que você está fazendo. Está você e Deus trabalhando para o seu progresso. Você está ali focado, você não tem a necessidade, você tem o seu tempo livre para aprender. E o mercado não exige a necessidade de você falar para ninguém que você está fazendo aquilo.
Qual é a necessidade que você tem de contar para as outras pessoas que você opera o mercado financeiro? Isso é obrigatório? Você tem que contar para as pessoas? Não. Então aproveite isso. Se você já é um trader que já está operando no mercado, que já contou para as pessoas, busca ficar mais retraído, porque isso é o que pode estar travando a sua evolução. E se você é iniciante e caiu de paraquedas aqui no canal e ainda não se inscreveu, mas assim, se inscreve, você tem a oportunidade de começar da melhor forma, de começar em silêncio, sem essa pressão externa. E aqui é um aviso para você, que essa pressão externa, ela acontece, tá certo? Então você precisa ter a noção disso para não repetir os erros, inclusive erros que eu cometi. Se começar a fazer isso, começar a agir em silêncio, você vai ver que o seu processo de desenvolvimento ele vai acontecer com menos ansiedade, menos estresse, porque você vai ter a liberdade de aprender sem estar, de fato, querendo mostrar para as pessoas que você está aprendendo ou que você é o sabichão. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Você não precisa contar nada para ninguém. A única coisa que você precisa quando você está começando no mercado é você ter justamente essa liberdade para você evoluir em paz. Fala muito isso também é o Ray Dalio, né? Ele fala muito sobre isso, sobre esse processo de desenvolvimento das pessoas silenciosos sem a necessidade de se expor inicialmente, porque os seus resultados eles vão falar por si, porque à medida que você vai evoluindo no mercado, você vai começar a ganhar dinheiro, você vai começar a ser consistente ali e levantar uma grana, você não precisa inicialmente contar para o seu pai ou para sua mãe. Mas, por exemplo, você passou lá em uma conta financiada ou aumentou a sua conta principal e daí você chegou num dia e falou, ó, mãe, essa conta aqui de casa hoje eu pago. E daí ela vai assim, pô, como é que você fez isso? Não sei o quê. Você fala, pô, ó, tô trabalhando no mercado. Mas também não me perguntar sobre isso, porque você ainda assim iria gerar essa pressão externa. Mas o recado que eu tenho para deixar para vocês é que vocês não precisam provar nada para ninguém. Evolua em silêncio. Os seus amigos não estão nem aí para isso, tá ligado? Os seus amigos, as pessoas que te rodeiam fazem parte desse universo, têm essa perspectiva de serem traders. Se sim, pô, é interessante. Mas se não, mano, só vai te atrapalhar. Eu falo que vai atrapalhar porque você pode estar querendo ali, sei lá, no final de semana você pode estar querendo estudar, no final de semana você pode estar querendo fazer seus backtests, daí o pessoal vai ficar lhe chamando para ir pra festa e etc. E pode gerar piadinha, ah, mano, não vou não que eu tô estudando mercado, ah, isso aí não dá dinheiro, ah, isso aí não funciona, ah, ninguém ganha dinheiro com isso, e ah, não sei o quê. E isso vai gerando um estresse, e isso vai gerando uma pressão externa, e isso vai te atrasando como trader no mercado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esquece de se inscrever aqui no canal, comenta também o que é que tu achou desse vídeo e lembra, mano, você não precisa provar nada pra ninguém. Tamo junto, só o começo. Vamos hackear o mercado financeiro. Falou, galerinha. Fui!